Se Ele se colocasse nesse lugar, como vimos na peça, o que nós sentiríamos? Como nós reagiríamos? Deus, Ele sempre nos dá todo o tempo do mundo. Mesmo Ele sendo o Criador dos céus, da terra, do mundo inteiro. Não tem essa para Deus, de eu estou ocupado, de que agora não dá. Mas para nós, o tempo inteiro, estamos ocupados para poder estar com Ele. Não nos importamos com os sentimentos de Deus. Não nos importamos com o que Ele pensa, com o que Ele acha. Será que de fato acreditamos que Ele é real? Porque se nós acreditássemos, a gente daria mais do nosso tempo e mais da nossa vida para Ele. Será que de fato acreditamos que um dia Ele vai voltar e Ele vai se encontrar conosco? Ou será que achamos que foi uma história contada de geração em geração até que chegou na nossa? Deus, Ele é real. Não é um conto de fadas. Ele é real. E muitas das vezes, nós desvalorizamos a presença dEle. Por não entender o quanto é importante estarmos com Deus. Desde o princípio, Deus Ele tenta se relacionar conosco. Desde quando Ele criou o mundo, criou os céus, a terra, Ele quer ter intimidade conosco. E quando Deus Ele vai criando todas as coisas, tudo para Ele é bom. Isso não é. Mas quando Ele nos cria, Ele olha para nós como muito bons. Ele nos olha de uma forma diferente. Desde lá de trás. E a Bíblia vai dizer que todos os dias, na viração do dia, Ele descia para poder se relacionar com o homem. Mas o ser humano, ele fez exatamente a única coisa que Deus pediu para que ele não viesse fazer. Ele comeu de um fruto que não deveria. Como consequência, ele teve que sair do paraíso. Mas Deus, não satisfeito com aquilo, Ele enviou Jesus. E Jesus, Ele veio à terra com o intuito de restaurar essa aliança entre o homem e Ele. E nós o rejeitamos mais uma vez. E nós viramos as costas para Jesus mais uma vez. O humilhamos. E talvez você pode até pensar, nossa, se eu tivesse naquela época, eu nunca teria feito isso com Cristo. Mas estamos aqui hoje e fazemos. E mesmo assim, Jesus Ele veio, Ele morreu pela nossa vida. Ele ressuscitou no terceiro dia. E Ele reúne os seus discípulos, Ele reúne o pessoal e fala, olha, eu vou precisar subir aos céus. Mas eu não vos deixarei só. Eu deixarei o Espírito Santo, que vai ajudar vocês em tudo que vocês precisarem. Ele vai ajudar na fraqueza de vocês. Ele vai ajudar quando vocês forem orar. Então, Ele deixa de presente conosco o Espírito Santo. Amém. E mesmo assim, a gente ainda se coloca nesse lugar, como nós vimos aqui na peça. Falamos com Deus quando dá. Ainda pensamos, Ele entende. Ele sabe que a minha vida está uma correria. Não damos prioridade para Ele em nossas vidas. É porque tem o trabalho, tem a faculdade, tem a escola, tem tantas coisas. De fato, Deus Ele nos abençoa com tantas coisas. E todas essas coisas tomam o lugar dele.
a gente coloca como prioridade, acaba se tornando mais do que aquele que nos abençoou. Preferimos muitas das vezes as suas bênçãos e rejeitamos aquele que tem nos abençoado. E o nosso discurso muitas das vezes é: eu posso falar com ele qualquer hora, a qualquer momento. E acabamos que não falamos hora nenhuma. Imagine se ele nos tratasse como nós o tratamos. Imaginem se o papel ele se invertesse. Como você se sentiria? Como nós nos sentiríamos? Tem uma passagem na Bíblia que fala sobre duas irmãs, Marta e Maria. E nessa passagem, Jesus, ele visita a casa de Marta. E chegando lá, ela estava fazendo um monte de coisa, mas ela abre a porta de sua casa para Jesus estar entrando, ela recebe Jesus, mas ela não para de fazer o que ela estava fazendo. E a sua irmã Maria, assim que Jesus chega, ela para tudo e senta do lado dele para ouvir o que ele tem para dizer. E ela começa ali a conversar com Jesus. E aí Marta se estressa com aquilo. Como assim? Eu estou fazendo um monte de coisa e Maria está sentada ali com Jesus? E ela reclama. E Jesus fala para ela: Maria escolheu a melhor parte, porque isso nunca será tirado dela. Nunca. Infelizmente, nós escolhemos as coisas momentâneas. Quem dera escolhêssemos todos os dias aquilo que é eterno. Maria, ela não pensa duas vezes. Na mesma hora que ela entende, a gente precisa compreender para a gente passar a querer viver. Na mesma hora que ela compreende, é Jesus, é o meu Senhor, é o meu Salvador, é o Rei da minha vida. É aquele que perdoa o imperdoável. E ele está aqui na minha casa. Ela para tudo e ela vai adorar ele. Mas muitas das vezes nós nos comportamos como Marta. São tantas coisas e nós perdemos o foco. Marta, ela abriu a sua casa para Jesus entrar. E talvez, de fato, abrimos o nosso coração para Jesus entrar. Abrimos a nossa casa, abrimos a nossa vida. E Ele está aqui, Ele está aí. Ele está dentro de nós. Às vezes, de verdade, não é uma mentira. Ele está dentro de você. Você que não está nele. Nós que muitas das vezes não estamos nele. Ele estava dentro da casa de Marta, mas mesmo ele lá, tudo era mais importante para ela do que a presença de Jesus. E às vezes ele está dentro da nossa casa, ele está dentro do nosso coração, e eu acredito nisso. Que nós de fato falamos com ele a hora que a gente quer, porque ele realmente está sempre disponível. Nós que não estamos. E tudo passa a ser mais importante do que o Rei dos Reis, o Criador do mundo inteiro. Ele tira o tempo que for para poder estar comigo e com você. Eu vou ler um versículo com vocês que fala sobre Pedro. Nesse versículo explica quando Pedro ele nega Jesus, né? E Jesus avisa Pedro: antes que o galo venha cantar, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ele bate no peito, falando: eu nunca
negaria o Senhor. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cantar, você vai me negar. E Pedro fala: nunca, eu estou contigo até o fim. E ele vai viver. E então chega alguém e fala, ele caminha com Jesus. E Pedro nega a primeira vez: eu não conheço esse homem. E aí depois ele nega mais uma vez. E aí a terceira vez eu queria ler aqui com vocês. Abram a Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 22. Versículo 53. Lucas 22, 59. Que diz assim: e tendo passado quase uma hora, outro afirma dizendo: certamente este também estava com ele, pois é galileu. Mas Pedro respondeu: homem, não sei o que dizes. E imediatamente, estando ele ainda a falar, o galo cantou. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como havia dito: hoje, antes que o galo cante 3 vezes, me negarás. E havendo saído, Pedro chorou amargamente. Nesse último momento que Pedro, ele nega Jesus, ele olha para ele. E quando Pedro vê que Jesus está olhando para ele, ele lembra. E ali ele se arrepende. E ele chora amargamente. O olhar de Jesus naquele momento faz Pedro ele se constranger de uma tal forma, a ponto de chorar amargamente. Provavelmente naquele momento, ele pensou: eu acabei de negar o meu amigo, aquele que é santo, aquele que é puro, aquele que é perfeito. Eu acabei de negar o meu Senhor. Naquele momento, provavelmente ele pensou: o que é que eu fiz com Jesus? E o que é que nós temos feito com Jesus? O que é que nós temos feito com Ele? E Pedro, depois de chorar amargamente, vida que segue, Jesus morre, ressuscita, e assim ele volta para poder conversar com Pedro. E quando Jesus chega para conversar com Pedro, depois de Pedro ter o negado, Jesus pergunta a ele: Pedro, tu me amas? E Pedro fala: sim, Senhor, eu te amo. E ele pergunta uma segunda vez: Pedro, tu me amas? E ele fala: sim, Senhor, eu te amo. E pela terceira vez ele pergunta a mesma coisa, que curiosamente foram números de vezes que Pedro traiu. E na terceira vez, quando ele pergunta, Pedro fala para Jesus: tu sabes que eu te amo. Ali Pedro ele já estava constrangido. Da primeira vez ele bateu no peito falando: eu nunca te negaria. Mas da segunda vez, já não existe mais essa altivez de Pedro.
Ele simplesmente fala: você sabe, Senhor, que eu te amo. Ali cai uma venda dos olhos dele. E ele entende não apenas quem Jesus é, mas ali ele entende quem ele era. Porque quantas vezes a gente não se acha bom o suficiente a ponto de olhar e falar: eu nunca largaria Jesus. Eu nunca faria isso ou aquilo com ele. E aí depois a gente olha e fala: meu Deus, como eu fui capaz de pecar desse jeito. Então ali, ele entende: eu não sou nada diante dele. Eu não sou nada diante de Deus. Ele é bom, ele é santo, ele é maravilhoso. E eu só quero que ele olhe para o meu coração. É como se Pedro estivesse falando assim: Deus, olha para dentro de mim. Jesus, olha para dentro de mim. Quando ele fala: você sabe que eu te amo. É como se ele estivesse falando: você não viu o quanto eu me arrependi? O quanto eu chorei amargamente? Eu preferia ter sido preso ou morto, ou seja lá o que for. Mas eu não queria ter te negado. E naquele momento Jesus, ele fala para Pedro: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus volta a confiar em Pedro. Além dele perdoar, ele ainda volta a confiar. E ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. E quantas vezes Deus, ele também não faz isso conosco? Além de nos perdoar, além de nos amar infinitamente, ele ainda volta a confiar em nós. Ele ainda volta a confiar um ministério, ele ainda volta a confiar uma alma a você. Ele ainda volta a confiar que você o ama incondicionalmente. Ele ainda volta a confiar em nós. Independente do que nós fizemos. Independente se temos sido essa pessoa que a gente viu na peça, que está sempre ocupada, que não está nem aí. Com certeza, a outra se sentiu muito mal. Mas independente de qualquer coisa, ele continua nos amando. Ele continua nos perdoando. Ele continua querendo ser o nosso Pai, o nosso melhor amigo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Ele continua nos dando terceira, quarta, quinta chance. Na Bíblia fala que quem é muito perdoado, muito ama. E quando fala sobre isso, não quer dizer que quem tem muito pecado, porque a gente imagina, é perdoado, então tem muito pecado, muitos erros. Quando fala disso, quer dizer que quem tem muito coração quebrantado, quem tem muito arrependimento, porque quem aqui tem pouco pecado? Só que o problema é que às vezes não existe arrependimento. Às vezes o temor está longe. E por isso que fala: quem é muito perdoado, muito ama. Quando a gente reconhece quem nós somos, quem Deus é, e como Ele pode amar alguém como nós, a gente passa a amá-lo infinitamente, de uma forma sobrenatural. E nessa noite, eu te convido a fazer assim como Pedro. Quando Pedro ele olha nos olhos de Jesus, ele fica constrangido. Ali ele se arrepende de tudo. E essa noite eu te convido a olhar nos olhos de Jesus. Queria pedir para você ficar de pé.